Nesta videoaula de hoje vamos trabalhar dois conceitos ao mesmo tempo. Vamos trabalhar o conceito de servo e potenciômetro. A ideia é que consigamos, através de um potenciômetro, que é esse aparelho aqui, conseguir movimentar um servo. Um exemplo de servo aqui. Mas o que é um potenciômetro? Um potenciômetro, na verdade, ele é uma resistência que a gente consegue controlar. Então eu consigo, movimentando esse eixo, e quero obter resultados em que eu vou conseguir mexer essa haste do servo. O servo nada mais é do que um motor preso a engrenagens, em que ele consegue reduzir a velocidade. Ele reduz a velocidade do motor, mas ele aumenta o torque. Então eu consigo um resultado melhor de força, um resultado menor de velocidade. E ele controla esse movimento. Então a ideia é que, mexendo a haste o eixo do potenciômetro, eu consiga mexer a haste do servo. Mas do que se baseia um potenciômetro? Um potenciômetro, na verdade, ele é uma resistência. Diferente da resistência que a gente já trabalhou muito, essas resistências são fixas. Então o valor é sempre constante. Então se eu quero determinar qual que é o valor dessa resistência, eu consigo seguir nas faixas, mas obtenho sempre a mesma resistência final. Diferente da que a gente vai trabalhar agora, em que o potenciômetro ele vai ser composto por três pontos importantes. São três terminais. Temos dois terminais que vão ser fixos e um terminal que ele varia com o cursor. Então ele é mais ou menos assim. Quando trabalhamos com o eixo, ao girar o eixo, temos o terminal e aqui uma trilha de carvão. Então, quando eu mexo essa haste, quando eu começo a mexer no eixo, ele mexe esse cursor e esse cursor varia a resistência. Então, eu consigo de uma resistência menor até uma resistência maior. E vai ser essa a grande diferença que vai ser o resultado. Porque a gente vai conseguir controlar o servo através dessa haste, através desse processo de resolução. Mas o que é importante a gente saber sobre o Arduino? O Arduino, nós vamos precisar, para o potenciômetro, como ele é uma entrada de dados, ele vai fornecer para nós os números que a gente deve trabalhar, então ele deve ser ligado nos pinos analógicos. Então ele vai ser de 0 a 5. Do A0 ao A5 vão ser as entradas de dado. Já o servo, ele precisa de uma variação de dados. Então ele vai ser todos os pinos digitais que forem PWM, ou seja, se tiverem um tio. Então pode ser o 3, o 5, o 6, o 9, o 10 e o 11. Nós vamos utilizar esses que têm o sinal de tio para trabalhar com o servo. E nós vamos trabalhar com o potenciômetro com A1, A2, A3, A4, A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Nos dando a possibilidade de trabalhar diretamente com 6 potenciômetros e nos dando a possibilidade de trabalhar com 6 servos. No caso, a gente vai trabalhar com um, mas quem entender como montar com um, consegue montar até com mais servos. Então vamos primeiro entender o que acontece. O que acontece com os pinos analógicos e digitais? Os pinos analógicos, eles fazem a conversão de dados. Ele vai aparecer no IDE registrado como analógico read, ou seja, ele vai identificar os valores de entrada. E é aqui que vai constar esses valores. Como que é determinado esses valores? O próprio sistema Arduino, ele determinou que seria de 10 bits para a conversão analógica para os digitais. Então aqui, de analógico para digitais. Então aqui o que vai acontecer? Nós vamos trabalhar, quem sabe trabalhar com computação, vai ver que a gente trabalha somente, o computador só reconhece dois números, o 0 e o 1. Nesse caso, ele vai trabalhar com 10 bits, então vai ser 2 elevado a 10, que seria 1024. Quem fizer o cálculo vai ver que dá 1024. O que isso quer dizer, o 1024? É que ele pode reconhecer 1024 valores.
Para nós, ele vai então trabalhar, na verdade, do 0 ao 1023, que na verdade nesse intervalo tem 1024 números. O que isso pode nos ajudar? Como vocês viram, é uma fração bem perto de 1000, é a milionésima parte do número. Para nós que vamos trabalhar com o servo, o que a gente precisa saber a respeito disso? É que esse pino, os pinos analógicos, quando ele for transformar em sinais digitais, então vai entrar o analógico de 0 a 1023. E ele vai converter para um sinal digital. No nosso caso, como estamos trabalhando em graus, vai trabalhar, por exemplo, de 0 a 180 graus. Então, o que ele vai fazer é justamente essa transformação. Então, quando for 0 graus, ele vai ter um sinal 0. Quando for 180 graus, vai dar 1023 graus, 1023 o sinal analógico. Então, eu converto o pino do analógico de 0 a 1023 e o servo vai obedecer, transformando de 0 graus a 180 graus. E as suas menores frações, coisa que se fosse para a gente resolver, seria por regra de 3, seriam contas muito complicadas, e o processador vai fazer essas contas de imediato para nós. Então, vamos ao que interessa, vamos trabalhar diretamente agora com o aparelho. Esse aqui é o nosso esboço do nosso projeto. Então temos aqui uma noção básica do que está acontecendo. Então, para que possamos trabalhar melhor, é importante visualizarem isso. Que o potenciômetro, quando a gente liga ele a protoboard, aqui uma das opções é fazer isso. Ligar. Aqui eu liguei o 5 volts e o fio terra, o ground. Aqui está associado a um dos terminais e os 5 volts a outro dos terminais. Essa ordem é o aluno que tem que determinar, porque quando você faz a inversão, talvez vai dar a impressão que o servo está girando ao contrário. Você está girando no sentido horário e ele está girando no sentido anti-horário. Mas isso é uma questão de adaptação. O que é importante aqui é ver que o terminal do meio ele está associado a um dos pinos analógicos. No caso aqui eu escolhi o A1. Tinha a liberdade de escolher qualquer outro, do A1 até o A5, do A0 até o A5. Já o servo, ele está associado o fio preto ao terra, o fio vermelho aos 5 volts e o fio amarelo eu escolhi um PWM, no caso aqui o 10. Então é com isso que a gente vai trabalhar. Então qualquer coisa, pause o vídeo, monte na sua protoboard, confere, vê se está certo, para depois a gente poder começar a trabalhar com o ArduBlock. Agora sim vamos começar a trabalhar com o ArduBlock. Já liguei o IDE, já deixei o ArduBlock em posição, então vamos começar. Vou pôr um faça sempre. E nesse faça sempre eu vou colocar uma variável. Essa variável, aqui eu posso escrever qualquer valor que eu quiser. Por exemplo, vou escrever potenciômetro. Tudo bem. Aqui, esse valor, então a variável vai ser o potenciômetro. Esse valor aqui eu descarto, porque nele a gente vai colocar uma operação matemática. Vai ser a parte de mapear. O que ele vai mapear? Ele vai mapear e vai transformar os valores. Ele vai mapear, no nosso caso aqui, o potenciômetro. Então eu vou escolher um potenciômetro. Esse aqui ele aparece como sensor de rotação. Vou colocar no pino que a gente determinou, como sendo o analógico, que vai ser o 1. E ele vai transformar os valores que vão entrar de 0 a 1023 na saída de 0 a 180 graus. Porque é isso que interessa, que o servo faça essa rotação. Então o que a gente precisa aqui? Feita a parte do potenciômetro, agora sim trabalhar a parte do servo. Então para o servo,
Vamos escolher aqui um servo. Esse aqui tem uma vantagem, porque ele já coloca o SG90. E vou identificar o pino que eu quero. No caso, o PWM vai ser o 10. Se eu mandar para o Arduino do jeito que está aqui, ele vai pôr automaticamente vai fazer automaticamente a modificação, só que o servo vai ficar em 90 graus, mais nada. Então, por mesmo que eu mexa o potenciômetro, eu não vou ter resultado. O que é importante então? Vou tirar esses 90 graus e vou duplicar essa variável. Ao duplicar a variável, eu já tenho como resultado a multiplicação do servo. Vou acrescentar mais ainda uma parte que vai nos ajudar. Ele vai imprimir uma linha de comunicação. E vamos escolher aqui a gente podia escolher a mensagem e pôr aqui graus, por exemplo. E o que vai ser a mensagem de graus? Aqui ainda em comunicação, eu vou pôr o valor que vai justificar e vai ser o duplicando aqui, do potenciômetro. Então, a variável ela tem que ser assim, potenciômetro, eu poderia pôr qualquer valor, qualquer nome, no entanto eu escolhi potenciômetro, mas ele tem que aparecer nas três partes. E agora sim, eu vou enviar como definitivo para o Arduino. Ele está compilando e aqui já temos o resultado. O nosso servo aqui, ó, ele saiu um pouquinho dos graus que eu tinha determinado, mas agora sim a gente já consegue trabalhar com ele. Aqui, se a gente abrir a parte, o monitor serial vai informar em graus quantos graus está a rotação. Então aqui no momento ele está em 0 graus, mas ao mexer no potenciômetro, vocês veem que os graus variam. E eu já tenho o resultado em tempo real, tanto no potenciômetro quanto no monitor. Então aqui 130, 140, 150, 160, 180 graus. Passou um pouquinho no nosso transferidor. Mas é uma questão de regular, de identificar para o servo onde que está a posição, pequenos ajustes, mas aqui já consigo fazer o que a gente tinha prometido desde o início. O Arduino ele faz a transformação dos dados que são mandados pelo potenciômetro através dos pinos analógicos e manda esse sinal através dos pinos PWM para o servo. Daqui em diante é a comunicação. E temos também a vantagem de ter esse monitor ajudando a identificar os valores. Então, aqui eu quero modificar. Observem que em tempo real eu já tenho a resposta. Então, se eu falar assim, eu quero a posição em 90 graus, consigo aproximar e determinar seu valor. A partir desse projeto, a gente consegue fazer uma série de trabalhos, a gente consegue ter vários tipos de resultados que dá para a gente fazer. Como eu falei, dá para colocar até 6 servos, 6 potenciômetros, então dá para associar de várias formas, um sobre o outro, um do lado do outro, dá para trabalhar de vários jeitos. Então, daqui em diante, quem determina o resultado desse trabalho são vocês. Até a próxima aula e até mais.